ex-assistente do Pepe Guardiola, o Domenech Torrent. E lembrando que o Jorge Jesus sempre foi um seguidor da escola de futebol, da filosofia do Johan Cruyff, o lendário Cruyff, que diz que não sempre bateu nessa tecla que não basta só vencer. É preciso dar espetáculo em respeito ao torcedor, que paga ingresso, um futebol agressivo, com posse de bola, ao estilo do Pepe Guardiola, que também foi inspirado pelo Johan Cruyff. Então, o ex-assistente, o Domenech Torrent, 10 anos trabalhou com o Guardiola, isso no Barcelona, depois no Bayern de Munique e, por último, no Manchester City. E daí foi voltar a ser treinador, porque ele era nas categorias de base no Barcelona, foi ser treinador no New York City, se desvinculou do clube americano no fim do ano passado, e ontem o nosso colega jornalista Fred Caldeira, do Esporte Interativo, fez a pergunta ao Guardiola sobre o Domenech Torrent e sobre esse possível cenário de o treinador vir para o Flamengo. E a gente agora confere a resposta do Guardiola sobre essa questão. I think he's ready, absolutely. Tudo que eu posso dizer é que ele está pronto, absolutamente pronto para trabalhar em qualquer país. Comandou o New York City na melhor temporada da história do clube na temporada passada. Está incrivelmente bem preparado e tem muita experiência. Então, eu não tenho nenhuma dúvida da capacidade dele. Aprendi muito com ele e espero que ele tenha aprendido com a nossa parceria. Ele é responsável por parte do sucesso que tivemos no Bayern de Munique e aqui, no Manchester City. Fico feliz que o nome dele seja considerado, especialmente em meio a esse momento de pandemia, que é difícil tomar decisões. Acho que somos da mesma escola do futebol, na agressividade com a bola, em sempre buscar o gol, na maneira de defender. Mas é claro que cada treinador tem suas particularidades, não é como copiar e colar. Pepe é Pepe, Domenech é Domenech. Antes de nossa parceria, ele já era treinador e tinha seu próprio método. Aprendi com ele, e talvez depois de todo esse tempo, ele também tenha aprendido comigo. Things of this I learned of him, and maybe being together, maybe he can learn something of us, of me. Tá aí o Pepe Guardiola falando sobre o seu ex-assistente, o seu amigo, Calheiros? E algo interessante e que vem sendo avaliado no Flamengo também é que o novo treinador precisa ter um conhecimento do futebol brasileiro. É exemplo do técnico Jorge Jesus, que antes de trabalhar no Brasil treinou mais de 100 jogadores brasileiros em Portugal e conhece o futebol brasileiro. E algo que também é do conhecimento do Domenech Torrent, por ter trabalhado também com jogadores brasileiros, inclusive com o Rafinha, que hoje está no Flamengo e que vem ajudando nesses contatos, nessas sondagens, nessa aproximação com o ex-assistente do Guardiola. E certamente, Lai, tem esse conhecimento. Ele passou pelo Bayern de Munique, bem lembrado, de 2013 a 2016, enquanto o Guardiola esteve por lá. No período do Barcelona, nos grandes anos do Barcelona e do Guardiola, ele também trabalhou com diversos brasileiros, o próprio Neymar, Daniel Alves, enfim, e vinha trabalhando aí com o Guardiola até 2018, quando deixou o Manchester City para assumir a equipe do New York City, que é uma franquia do City, do Manchester City. Enfim, mano, o que te parece essa ideia aí do Flamengo e sondar o Domenech Torrent, auxiliar técnico do Guardiola? Te agrada, mano? Não me agrada não, viu, Calheiros? Não me agrada não. Por mais que ele tenha tido uma escola muito boa, que foi o fato de ter trabalhado com Guardiola, cara, como vocês já bem disseram aí, ele fez como se fosse um braço direito pro Guardiola no Barcelona, depois aí no Bayern de Munique, depois agora também no Manchester City. Mas, cara, eu acho que não tem lastro, Calheiros. O único time que ele dirigiu, de fato, aí foi o New York City, na Major League Soccer, cara. Ele pode ter muita competência, de fato,
Acredito até que ele tenha muito potencial, não é à toa que o Guardiola rasgou elogios com relação a ele, mas eu acho muito arriscado. É igual, por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, Calheiros. Você está ali, tá certo, no volante, dirigindo, e tá o instrutor do lado. Tá lá o instrutor do lado. Qualquer barbeiragem que você possa fazer, o cara pode pegar o volante e corrigir. Você vai provar que você é um bom motorista quando você tiver, por exemplo, que pegar uma estrada sozinho. Que aí você não vai ter, você vai olhar para o lado, você só vai ver talvez a sua mochila e o retrovisor. Não vai estar o instrutor lá. O Flamengo não pode ser essa estrada. E eu, se fosse dirigente do Flamengo hoje, diga. Não, mano, desculpe te interromper, vamos debater aqui. Eu vi muita gente aqui apostando até no João de Deus, auxiliar técnico do Jorge Jesus, como uma boa opção para assumir o Flamengo, para dar continuidade ao projeto. Eu vou discordar de você quando você diz que o Torrent ele não tem lastro. Tudo bem, como técnico efetivo, ele realmente não tem um histórico assim que impressione, né? Ele começou a carreira dele no Palamos da Espanha, foi técnico do Girona até chegar ao Barcelona em 2007. E desde 2007, são 13 anos aí, quer dizer, nem 13, né? 11, porque ele deixou de trabalhar com Guardiola em 2018. Mas 11 anos ao lado daquele que é apontado por muitos como o melhor técnico do mundo. E com trabalhos de excelência. Será que ele não tem lastro realmente? Quer dizer, bagagem? O cara que ficou 1, 2, 3, 4, 5 temporadas convivendo no vestiário com um cara chamado Messi. Eu só discordo um pouquinho quando você fala que ele não tem lastro. Eu acho que ele tem bagagem. Se a gente considerou João de Deus para assumir o Flamengo, por que não o Torrent? E aí, mano? Mas eu também não colocaria o João de Deus para assumir o cargo ali não, viu, Calheiros? A gente tem até exemplos aí, por exemplo, de pessoas que trabalharam juntas e depois, quando tiveram a chance de se tornarem treinadores, acabaram não dando tão certo assim. Você pega lá, por exemplo, o Oswaldo de Oliveira, ele durante muito tempo foi auxiliar do Luxemburgo. Mas o Oswaldo de Oliveira, ele não conseguiu trilhar o sucesso que o Luxemburgo trilhou na carreira. Mesmo durante tanto tempo trabalhando juntos. Então, é aquilo lá, o Guardiola ainda cita o Calheiros, no final da entrevista coletiva, ele falou, não dá para falar que ele é uma extensão minha. Ele tem o estilo dele, Então, é muito fácil e cômodo, não vou dizer que também é fácil, porque aí seria até injustiça e eu estaria tirando o mérito dele, do Domenech, não é isso que eu quero dizer. Mas, por exemplo, no momento conturbado, no momento de turbulência, é o Guardiola que está ali. E o Guardiola é uma referência. Eu também acho que a escola dele foi muito boa. O preparo que ele deve ter tido foi excelente. Porém, lastro, ele segurando o rojão, ele tendo que tomar as medidas cabíveis no momento de complicação, no momento de turbulência, ele ainda não tem esse histórico. Ele teve aí uma passagem pelo New York City, mas eu acho que é pouco. Não dá pra gente comparar ali o New York City com o Flamengo. Mesmo ele tendo todo esse lastro, trabalhado com o Guardiola durante tanto tempo, tendo convivido com estrelas, como você disse aí a respeito do Messi, tudo isso ele sendo somente um braço direito. Ele não era aquele cara que tinha que gerir tudo. Isso daí cabia ao Guardiola fazer. Agora, eu particularmente acho arriscado. Eu não estou dizendo que ele não tem competência. Ele pode chegar aqui e mostrar que ele é melhor que o Jorge Jesus. Fato. Mas se fosse o Flamengo hoje, eu não correria esse risco justamente pelo fato de entender que hoje ele não é tão experiente assim. Eu, particularmente, Calheiros, acho que o Flamengo deveria ir atrás de um técnico, inclusive, que já esteja aqui na América do Sul. Eu não sou a favor, Calheiros, muitas vezes aí de dirigentes que vão atrás de técnico europeu só por causa do status. Porque o Flamengo, Calheiros, sinceramente, agora é outra frase aí que pode causar uma certa polêmica. Ele não pode, Calheiros, sinceramente, buscar um plano A, que esse plano A tem o Flamengo como plano B, como aconteceu com o Jorge Jesus. Os europeus, Calheiros, muitas vezes eles olham aqui para a América do Sul, para o futebol brasileiro, como se fosse o cocô do cavalo do bandido. Eles não querem ficar aqui. Eles não querem construir história aqui no nosso cenário nacional ou sul-americano. Eles usam aqui o nosso futebol justamente para ganhar status e voltar para a Europa. Você pega lá, por exemplo, o Leonardo Jardim. Ele está mais interessado em receber uma proposta de algum time coadjuvante que possa disputar a Champions League do que vir fazer história na América do Sul. E eu vejo muito isso aí dentro do semblante dos europeus. Eles têm talvez aí a América do Sul como um plano B. Se nada der certo aqui, eu fecho aí. Mas o Flamengo não pode aceitar isso, cara. O Flamengo ele tem que buscar treinadores que tenham empatia com o clube, que ele também possa oferecer em troca.
Ele não pode trazer um treinador que vem aqui para fazer o que o Jorge Jesus fez. Você pega lá, por exemplo, o contrato de renovação do Jorge Jesus. Me desculpa até estar me alongando, mas só para não perder a linha de raciocínio. O Jorge Jesus, nessa renovação de contrato, Calheiros, ele buscou alternativas que só o favorecessem. E a diretoria do Flamengo sucumbiu. A diretoria do Flamengo foi extremamente omissa e aceitou tudo. Você pega lá, por exemplo, aí vão falar, não, mas foi bom para os dois. Não foi, não. Eles acertaram a parte financeira. Ok, eu acho que isso daí caberia um debate. A diretoria do Flamengo ofereceu um valor, ele fez uma contraproposta e acertaram. Ok. Porém, multa rescisória, um pichulé, uma merreca, troco de pinga, 1 milhão de euros para um clube europeu não é nada. Não é nada. Então isso daí já foi a favor do Jorge Jesus. Outra coisa, término do contrato quando começa uma janela europeia. A diretoria do Flamengo deveria sentar com o Jorge Jesus e falar, bacana, a temporada brasileira termina no final do ano, não é no meio do ano. O teu contrato vai até o final do ano que vem e com valor de multa rescisória de 5 milhões de euros. Tinha que fazer isso, cara. O Flamengo é maior que o Jorge Jesus, como é maior que o Domenech, como pode ser maior do que o Leonardo Jardim, como pode ser maior do que o Sampaoli, como pode ser maior do que qualquer outro técnico, Galhardo, o Ángel Ramírez. Qualquer técnico que o Flamengo trouxer hoje, Calheiros, sinceramente a diretoria do Flamengo precisa ser mais veemente. A diretoria do Flamengo não pode ser tão passiva como ela foi. Tem toda a questão também da concorrência, que é muito difícil quando a gente compara e fala de futebol brasileiro e futebol europeu, né? Como você citou aí, para a multa aumentar, teria que aumentar também o salário dele, né? De forma proporcional. Enfim, e aí, Paulo Lima, a gente trouxe ontem já alguns nomes, né? Ventilam alguns nomes, principalmente lá da Europa, mas o foco hoje realmente está no Domenech, no auxiliar do Guardiola. E eu acho que talvez seja o momento dele, da carreira dele, talvez, né? De ele fazer o nome dele, assim como o Jorge Jesus, ele teve passagens lá pela Europa, em Portugal, conquistando alguns títulos, mas foi, como você já falou aqui também no Bom Dia Fox, foi aqui no futebol brasileiro que ele fez o nome dele. E aí poderia ser uma oportunidade também para o Domenech fazer carreira aqui no Flamengo. Renata, é tudo muito na suposição, né? É tudo muito na especulação que a gente vai colocando esses nomes em evidência no cardápio que o Flamengo vai tentando escolher aquele que é o melhor para o comando da sua equipe. O que me impressiona é que a cortina europeia, nesse momento, ela está muito aberta para os olhos do Flamengo no futebol brasileiro, mas muitos técnicos que estão na Europa, eles não pensam também em, como disse o Mano, né? Eles preferem talvez atuar numa equipe de terceiro, quarto escalão do futebol europeu, para ficar por lá fazendo história, ganhando em euro. É uma vitrine completamente diferente. O que me espanta é que não tem um nome do futebol brasileiro ventilado para comandar o Flamengo. É inacreditável. O único nome que se fala é do Renato Gaúcho, né? Ou seja, os treinadores do futebol brasileiro, eles estão completamente opacos, sem brilho, né? Sem luz, sem energia para brigar num espaço, num time que sempre todos quiseram trabalhar. Né? Até jogadores, né? Teve uma fase que o Flamengo também, com dificuldades financeiras, alguns deixavam de jogar no Flamengo para procurar São Paulo, Corinthians, Inter, Atlético Mineiro, Grêmio e por aí afora, Atlético Paranaense, Curitiba, porque o Flamengo vivia um momento financeiro de instabilidade. Mas o desejo de vestir a camisa do Flamengo, né, de jogar no Flamengo, de comandar o Flamengo, sempre foi o sonho de todos. E a gente sabe como funciona isso. E hoje no futebol brasileiro você não pensa um nome. Ninguém consegue pensar num nome a não ser do Renato Gaúcho. Quer dizer, olha que funil que os técnicos do futebol brasileiro estão vivendo agora. Né? Não é padrão. Né? Nem todos os pensam no futebol europeu. Mas o Flamengo, sim. O Flamengo tem organização, tem dinheiro em caixa, tem prestígio internacional, é atual campeão da Libertadores, é vice-campeão do mundo. Então, assim, nesse momento, o Flamengo se dá esse direito de procurar um nome lá fora. Mas qualquer um que venha vai ter que botar a sua receita do bolo para bater e, até certo ponto, crescer e não solar, né? Porque se solar, vai dizer, tá vendo? Nem todo europeu que vem para cá brilha. É mais ou menos, é bom esperar. É bom esperar para depois de um tempo falar, olha, esse tal de Domenech é um bom conhaque, esse é bom, podemos experimentar. Gostei da relação que você fez aí, Pele. Olha aqui, ó, o Ricardo Lai, mais algum detalhe aí de Flamengo? O Pires da Mota, que não jogou ainda em 2020, né? O Flamengo tenta repetir com o paraguaio a mesma operação que fez com o Berrio. E o Braga de Portugal
teria sinalizado com interesse pelo jogador. Que história é essa, Lai? O Sporting Braga se interessa pelo Pires da Mota, jogador que tem contrato com o Flamengo até 2022. É diferente do Berrio, o contrato iria se encerrar agora, no fim do ano. Então, é claro que tem o lado da economia, né, de se desfazer de um jogador e também diminuir, né, a folha salarial, mas o Pires da Mota é um caso diferente pelo tempo de contrato, até 2022. O Flamengo pagou o São Lourenço 28 milhões, aproximadamente aí, entre 25 e 30 milhões de reais. Então, é um jogador que não fazia mais parte do técnico Jorge Jesus, agora com a saída do técnico português. Pode ser reavaliada a sua situação, dependendo do próximo treinador, mas com o Jorge Jesus não fazia mais parte dos planos do Flamengo. Então tem essa questão. O tempo de contrato é um jogador que está aí, que o Flamengo coloca no mercado para fazer algum tipo de negócio. Então a situação do paraguaio é essa por enquanto. Sobre treinadores ainda, o Leonardo Jardim, ele está sendo cotado no Valência, né? Então ele pode ser contratado pelo Valência, da Espanha. O Carlos Carvalhal, que a gente falou ontem, eu mantive contato com o treinador português, mas ele não me confirmou a procura do Flamengo, né? Ele que está treinando o Rio Ave, pode conseguir, inclusive está disputando uma vaga para a Liga Europa, e essa é a questão. Os treinadores europeus dão prioridade para o mercado europeu. Então é mais um obstáculo que o Flamengo tem de convencer um técnico de lá para treinar aqui. E sobre o Domenech, ele foi já cotado no ano passado no Atlético Paranaense. Então ele se colocou à disposição, se interessou em treinar no Brasil. Mas agora tem toda essa situação da pandemia. E o cenário é outro, então a gente tem que aguardar, né, os próximos capítulos aí dessa nova novela. Agora sai a novela da saída do Jesus e entra a próxima, quem será o treinador do Flamengo. E o tempo vai correndo, né? Dia 9 de agosto, aí a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro vai enfrentar o Atlético Mineiro, jogando no Maracanã. Flamengo e Atlético, portanto, na primeira rodada do Brasileirão. Ricardo Lai, valeu demais aí pelas informações do Flamengo aqui no Bom Dia Fox, pintando qualquer novidade, né? Principalmente em relação ao novo treinador do Flamengo. Linha aberta para você, Lai, um abraço. Tamo junto, um abraço, bom programa aí para você. Gravando sempre, hein, profissional. Ô, Renata Silveira, vamos seguindo aqui com o nosso bom dia, né, Renatinha? Vamos seguindo. O Lai, aproveitar essa última fala do Lai, que ele